se eu me recordo bem, essa discussão já estava mais ou menos até pacificada, de todas as partes, tanto de governo como de quem estava propondo, do Pompeu que estava propondo e o relator, o Fábio. Só que o que eu percebi que em uma semana não houve uma mudança daquilo que tinha sido previsto, nem no substitutivo que está na Comissão de Seguridade Social. O texto continua propondo 4 anos de 14º, o que realmente se torna um desafio orçamentário muito desproporcional à realidade. Tudo que nós tentamos sugerir para que acabasse essa discussão, a gente pudesse resolver a vida logo de quem precisa, é que a gente ajustasse isso para 21 e 22 e a gente encerrasse essa questão. Se em 23 a gente vier atravessar alguma outra crise, então a gente reavalia e recoloca aí um possível 14º. Agora, já aprovar aqui hoje e dar prosseguimento a um texto que dá 4 anos de 14º, isso é uma irresponsabilidade fiscal muito grande, porque nós não podemos projetar o país economicamente daqui a 4 anos, pô. A gente não sabe se o país vai estar realmente precisando prover esse recurso para os aposentados. Se necessitar, aí essa casa resolve novamente se debruçar sobre o assunto e votar. Agora, deixar isso já previamente definido agora, isso para mim é uma irresponsabilidade fiscal e orçamentária. E isso é o único ponto que, no meu entender, mais do que o estudo de impacto e da onde vai vir o recurso, porque isso já está mais ou menos resolvido, é a gente tirar do texto esses 4 anos de auxílio e manter apenas esse ano e ano que vem. Presidente, muito obrigado. Presidente, por uma questão de ordem, presidente. Desde o princípio, eu falei junto com o senhor, inclusive, quando o senhor levantou a mão que iria falar, e eu não tive acesso à lista, não sei nem se meu nome está na lista. O senhor já falou, já chamou o Márcio Labre. Está na lista. Eu, assim, e iria aproveitar a oportunidade e colocar a orientação do Democratas ali. Presidente, eu vou ter que ir contra as falas de todos os meus colegas, porque o 14º salário teria que ser previsto para quem tem mais prioridade ainda. O aposentado tem uma aposentadoria e continuou tendo a sua aposentadoria durante a pandemia. O que nós temos é uma massa de outras pessoas no BPC ou abaixo do BPC que não tiveram absolutamente nada. Não é possível que a gente vai definir mais recursos para aposentados, sendo que tem uma massa muito mais carente. Esses sim passaram fome, esses sim não tinham emprego, não tinham aposentadoria, não tinham absolutamente nada. Quando a gente irriga recursos na economia, como muito bem dito pelo deputado NVR, geramos inflação sim. E a inflação é mundial. Os Estados Unidos está com inflação, a Alemanha com inflação, a Europa com inflação, China com inflação e o Brasil com inflação. Excesso de liquidez. Os aposentados merecem todo o nosso respeito. Absolutamente temos nada contra eles. Mas quem vai pagar essa conta é toda a sociedade. Não existe dinheiro do governo. Existe o governo da população, daqueles que pagam impostos. Nós temos que definir as prioridades, sim, mas numa escala de prioridades. E não ir num discurso fácil falando dos aposentados. Eles têm aposentadoria, por menor que seja. Eles têm um salário mínimo. Vamos falar de quem está abaixo disso, que tiveram aqui uma ajuda emergencial de R$600, agora é 400, ou mesmo aqueles que nem conseguiram atingir isso, porque o governo não tinha o contato com essas pessoas. Então vamos ir atrás das reais prioridades. É muito fácil fazer um discurso aqui de aposentados, mas não são eles as prioridades brasileiras. Temos pessoas que estão morando debaixo do elevado em São Paulo, na rua. Esses sim estão precisando de alguma coisa, que seja R$300, R$400. Portanto, nós do Novo orientamos sim para a retirada de pauta desse tema, porque entendemos que nós temos que procurar as reais prioridades do Brasil e não ficar num discurso muito fácil. Obrigado, presidente. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Zé Neto. Senhor presidente. Pronto. Senhor presidente, eu só queria apenas dizer o seguinte. Nós vivemos um período de muitas dificuldades. Ajustando para amanhã, no Ministério do Trabalho, uma reunião com o autor, já convido aqui o relator, o deputado Fábio,
para nós tratarmos disso, né? Vamos fazer uma coisa responsável para que haja a possibilidade jurídica e orçamentária para que, se for o caso, a matéria passe aqui na Câmara e no Senado depois e seja sancionado no âmbito da presidência. Então, vamos tratar disso, né? Não tem como adiantar nada enquanto nós não tivermos essa reunião lá no Ministério do Trabalho. Então, fica aqui o convite provavelmente para amanhã, nós estamos ajustando, já falei com o deputado Pompeu de Matos sobre isso, que é o autor, e vamos fazer chegar o convite ao deputado Fábio Mitidieri também, para que provavelmente amanhã, né, assessoria, para amanhã nós pedimos a reunião, e aí essa matéria, quem sabe, quem mais quer, eu digo aqui com toda sinceridade, quem mais quer que esse instrumento, esse projeto, essa proposição seja aprovada, pode ter certeza, é o presidente Bolsonaro. Obrigado. Concedo a palavra também para falar pelo governo, deputado Capitão Alberto Neto. Perfeito, presidente. Colaborando com as palavras do deputado Sanderson, quem mais tem interesse em aprovação desse projeto é o governo Bolsonaro. Quem mais brigou pela aprovação da PEC dos precatórios. Nós temos acompanhado o desdobramento da situação de arrecadação, a situação fiscal no país. E nós estamos sendo guiados, e entendo que essa comissão tem que ter responsabilidade fiscal, mas o que a gente vê, deputado Mitidieri, é que a bússola, ela não é a bússola técnica, ela não é uma bússola da direção de um argumento crível. Por quê? Porque veja bem o seguinte, há quanto tempo a iniciativa privada está sem reajuste de salário? Há um bom tempo. Inclusive teve achatamento salarial, né, se comparado ao servidor público. E agora nós temos o anúncio que, com o que foi aprovado semana passada nessa casa, e caso aprovado no Senado, nós teremos o reajuste dos trabalhadores públicos federais, certo? A gente pode contemplar um segmento, mas não pode contemplar outro, certo? E aí eu faço coro no seguinte sentido: nós temos aí uma massa de pessoas passando necessidade. A pandemia deixou muito claro para nós o quanto é desigual o nosso país. Aumentou sensivelmente o número de miseráveis. Tem pessoas passando fome no nosso país, infelizmente. E essa não é uma realidade localizada. Ela é uma realidade em todo o território nacional. E nós precisamos tomar medidas nessa direção. Esse perfil do aposentado que está no projeto do deputado Pompeu, ele não é aquele aposentado que vai pegar seu salário para tirar férias numa região de praia. Ele não é um aposentado que vai pegar esse dinheiro e vai comprar e dar entrada no financiamento de um carro. Não. É aquele aposentado que está todo endividado, que precisa garantir com o seu salário o sustento da sua família, porque na maioria das vezes é a única renda que aquela família tem e ainda tem que comprar medicamento. Por isso, eu me entendo, senhor presidente, que nós devemos sim votar nessa comissão, garantir o 14º salário para essa grande massa da população brasileira que, nesse momento, espera desse parlamento essa correção. E se isso não bastasse, deputado Vermelho, nós ainda temos uma outra situação, a inflação. A inflação para o mais pobre ela é muito maior, ela ultrapassa os 40%. Nesse sentido, e aí o que a gente vê? Aumento da energia, aumento da carga de gás. Por sinal, nunca se viu uma carga de gás tão cara nesse país, 10% do salário mínimo, certo? E, consequentemente, o aumento da cesta básica. O que nós vimos agora e qual é a avaliação para esse momento? Queda da perspectiva do PIB e aumento da taxa dos juros. E essa é a grande conquista para aqueles aposentados que esperam, sim, deputado Sanderson, desta casa, deste parlamento, uma postura que venha ao seu encontro e possa, nesse momento, minorar o sofrimento de milhares de famílias Brasil afora. Por isso eu sou favorável, contrário ao requerimento de retirada de pauta e favorável que a gente vote nesta comissão ainda nessa manhã. Obrigado. Só uma dúvida, presidente, porque requerimento de retirada de pauta ou de votação nominal? Porque aqui no sistema tem uma coisa, lá está outra. Você me permite, só para esclarecer, o deputado Zé Silva até chamou atenção isso. O presidente Sidney Leite, me parece que Vossa Excelência havia dado